Pessoal, a partir de agora, então, a aula tá sendo gravada, tá? É, Galerinha da 121, então, pode compartilhar aí a tela. Eu vou colocar aqui o meu cronômetro e o tempo é de Beleza. vocês, tá bom? Vou deixar meu áudio ativado desde já, daí. Tá. Isso é importante, Participar. pessoal. Enquanto vocês forem falar, né, no grupo, né, falem bem perto aí, não sei se vocês estão com fone, com microfone, perto aí do computador. Falem de forma calma, pausada, para a gente realmente entender, tá? E falem, obviamente, um de cada vez, e isso vale já para as respostas aí, para a gente não ter, né, gente falando um em cima do outro, tá bom? Podem começar. Quando vocês começarem a falar, eu solto o meu cronômetro aqui, tá bom? Ok, tá compartilhando aí, certinho? Tá compartilhando. Ok. Professor, a princípio pode ser que dê trave às vezes, como por exemplo agora não está entrando em tela cheia. Fique insistindo aí no F5, que daqui a pouco ele consegue colocar a apresentação de slide. No começo é assim mesmo, tá? Mas fique em paz, tá tudo certo. Aham, beleza. Tá. Tá. Boa. Agora foi. Manda bala. Bom, pode começar? Quando vocês começarem, eu solto o tempo aqui. Bom, Oi, professor. Oi, gente. Hoje eu, o Vitor da UA e a Mendes, a gente vai apresentar o nosso trabalho, que é sobre a segunda lei da termodinâmica e o criacionismo. Então, pode começar. Bom, a termodinâmica, ela é o estudo de diversos fenômenos e sistemas complexos em que ocorrem trocas de calor, transformações de energia e variação da temperatura. Nela tem a segunda lei, que ajuda muito o criacionismo. O criacionismo, eu creio que todos saibam o que é, é a, é a teoria, ou no caso, que a gente crê, que diz que os céus e terra foram criados, o homem a partir do barro, ganhou vida a partir do sopro de fôlego de vida que Deus deu em suas narinas, e é aquilo que todos nós já conhecemos. Muitas pessoas falam sobre o Big Bang. Bom, o Big Bang foi a origem do tempo, do espaço e da matéria. Mas como que a origem de tudo veio do nada, se já foi provado cientificamente que isso não tem como? Bom, existe uma lei, é a lei da causalidade. Ela tem duas ideias. Uma é que ela sempre existiu, e não teve uma causa. Mas nós já sabemos que o universo não é infinito. Já é provado que ele não existiu desde sempre. E a outra ideia é que ele teve um início, foi causado por algo, e que tudo que existe foi criado por alguma coisa. Por exemplo, o celular, enfim, tudo essas coisas que estão na frente de vocês foi criado por algo. Bom, existe uma teoria que aponta que para um Deus criar o universo, ele teria que ser externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Em Salmos 90, nós vemos que Deus é eterno. Em Salmos 139, nós vemos que ele é infinito. E em João 4, nós vemos que ele é espiritual. Além disso, só pode existir um Deus.
porque ele é infinito, seria onipresente. Ele tem um poder extremo, porque ele criou o universo, ele é onipotente. E ele tem que ter todo o conhecimento de tudo que existe, ou seja, ele é onisciente. Então, cientificamente, Deus teria todos os pré-requisitos para criar um universo. Voltando um pouco para a termodinâmica, a segunda lei dela fala sobre uma grandeza física, que seria a entropia. A entropia, ela mede a aleatoriedade ou desorganização de um sistema. Ela é o grau da desordem de um sistema. Por exemplo, se você pega um bloco de gelo, coloca um recipiente com uma maior temperatura, esse gelo vai virar água, ele vai ficar líquido. Ele pode sim voltar a ser gelo, mas ele não vai ter a mesma organização. Ou seja, todos os sistemas, eles tendem ao caos, eles tendem a ser algo ou voltar a ser algo que eles não eram. Eles mudam e viram caos. A entropia, ela pode ser usada em muitos debates, por exemplo, que a gente está agora, que envolvem filosofia, envolve religião, envolve as ciências, que entram em cena e discutem vários temas sobre a existência da vida humana. Muito bem, como o Dawa falou, os sistemas sempre tendem ao caos. Como a gente pode ver no slide, a gente tem esses dominós caindo. Ou seja, eles vão cair, eles estão, de certa forma, se desorganizando da forma inicial. Então, nós temos certeza que no final desse processo, eles vão estar caídos no chão. Mas, muitas vezes, a entropia é relacionada com a probabilidade. Mas como assim? Voltando ao exemplo do dominó. Qual seria a probabilidade de, no final desse processo, os dominós estarem em seus estados iniciais? É algo improvável, nulo, impossível. Tanto que a gente nunca vê isso acontecendo. É algo desconsiderado. Agora, ou seja, a maior probabilidade de ser a consequência de um sistema, ele está desorganizado no final, com maior entropia. Agora vamos visualizar um experimento de um jovem cientista com o cabelo desarrumado. Isso. Ali eu peguei uma folha em branco, limpa, normal, e alguns lápis de cor também. E agora vou jogar eles ali em cima da folha, vamos ver qual foi o resultado. Claro, o resultado óbvio é o quê? Uma bela obra de arte, com certeza. Não, né? Nada a ver isso daí. A gente sabe que o autor dessa obra foi Da Vinci. Ele fez a Mona Lisa com esse intuito. Ou seja, foi necessário um meio externo. Para aqueles curiosos, esse foi o resultado de jogar o papel na folha. Ou melhor, os lápis na folha. Nem dá para ver direito. Ou seja, é impossível o caos gerar a ordem. Bom, eu vou finalizar aqui falando sobre. Ah, é o Charles agora. Tá, desculpa. Hoje eu estou aqui para falar sobre os milagres termodinâmicos que se baseiam em uma chance muito pequena de algo ter acontecido. De certa forma, eu e você, todo mundo aqui que está na call, é um milagre termodinâmico. Porque você está aqui hoje, você ganhou de milhões de espermatozoides, o único que fecundou o óvulo foi você. A comparação mais conhecida para esse termo que eu estou falando, que são os milagres termodinâmicos, é que a gente pode comparar isso com o ar espontaneamente se tornar ouro, o que é impossível. E um resumo, um milagre termodinâmico é um evento com uma improbabilidade astronômica que são teoricamente impossíveis. Por isso eu tenho uma bela admiração pela fé de um evolucionista, porque eles preferem acreditar em uma chance mínima do mundo estar onde está, do que acreditar que um ser todo-poderoso possa simplesmente ter nos criado. Muito bem, como o Charles falou, realmente exige muita fé, porque nós podemos dizer que é uma improbabilidade infinita disso acontecer. Então, será que nós simplesmente fomos atingidos pela sorte, pela improbabilidade, como é o intuito da imagem, a ponto de
o universo ter dado certo, a vida ter dado certo, isso de forma sequencial, será que não seria necessário um autor, assim como a Mona Lisa? Quem seria o Da Vinci do universo? A resposta mais plausível, e com certeza responde a tudo isso, seria um criador onipotente, onisciente, Deus. Do contrário, são apenas improbabilidades nulas de tudo que está acontecendo hoje dar certo e está acontecendo da forma que ocorre. Bom, eu vou finalizar esse debate, né, a nossa parte, falando sobre o princípio antrópico, que diz que o universo já está preparado aleatoriamente para receber a vida. Ou também podemos falar que o antrópico significa que é referente ou relacionado ao ser humano, que nos traz a ideia do antropocentrismo, que é centrado no ser humano. Em 1923, Brandon Carter ele levantou na Polônia este assunto no aniversário de 500 anos de Copérnico. Só que Brandon Carter ele é um físico teórico australiano e ele é muito conhecido por ser o primeiro a dominar e usar o princípio antrópico na sua forma atual. Porém, diversos pensadores já tinham feito considerações similares anteriormente, como Hegel, Kant e os astrônomos Eddington e Jeans. E também levamos à reflexão, como que algo surgiu do nada? Sabemos da complexidade que o universo possui e podemos então unir essa ideia à explicação de entropia. E a segunda lei da termodinâmica, ela é só mais um dos variados pontos que indicam que há um ser maior regendo tudo. E só a fim de complementar mesmo, visto que a gente tem mais tempo, né? Aqui a gente tem o exemplo, vamos ver se o slide passar aqui, isso, de alguns físicos que não chegaram a comprovar, por exemplo, Hawking, ele não acreditava em Deus, mas em várias de suas afirmações, né, de seus discursos, ele colocava isso como uma dúvida, era uma hipótese não descartada. Um exemplo que eu gosto bastante é do próprio Newton. Ele falava que conforme ele mais aprendia da natureza, mais ele tinha certeza que era necessário ter um criador. E realmente é isso que a ciência nos mostra. Ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia não contradiz a existência de um Deus, mas sim favorece e fortalece esse modelo que defende um criador. E aqui estão eles. Deixa eu... Tá feito? Isso aí. Tá feito, tá feito. Vocês ainda têm mais tempo, mas a apresentação é isso? É essa? Isso mesmo, a princípio é. Ok. Tudo bem. Pessoal da 122, então, podem compartilhar aí a tela e fazer a apresentação de vocês. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu sou a Maria Eduarda, eu, a Gil, o Gui e o Samuel vamos argumentar sobre evolucionismo. Bom, mais precisamente vai ser como ele se relaciona com a termodinâmica. Principalmente como forma de concessão falar para vocês o que é o evolucionismo. Isso vai ser uma corrente de pensamento que vai trazer várias ideias de forma a explicar tanto a origem do universo quanto o desenvolvimento de seres vivos aqui na Terra. A gente pode ter vários exemplos de correntes que vão estar dentro do evolucionismo, dentre elas a mais famosa e mais conhecida é o Big Bang. O Big Bang, como a gente não é uma explosão e nunca foi uma explosão, a gente tem uma ideia muito errônea com relação a isso. O Big Bang ele é uma expansão. De forma geral, existem várias contas matemáticas, equações matemáticas que conseguem justificar essa expansão. Não tem como saber o porquê ela aconteceu ou se teve alguém que motivou essa expansão, mas ela aconteceu e isso é algo incontestável. E ela ainda acontece, aliás. A gente pode provar isso com algumas coisas, por exemplo, a radiação cósmica de fundo e outros experimentos também que provam que houve sim uma expansão e não foi uma explosão como citado anteriormente por algumas pessoas. Outro ponto interessante também é com relação ao vácuo cósmico. É algo que também tem bastante conversa entre evolucionistas.
Vácuo cósmico nada mais é que a ausência de matéria, mas existe sim energia. Como a gente já apontou em algumas aulas do professor Fernando, a energia é assim como a lei de Lavoisier, como a natureza, ela não cria nem se perde, ela só se transforma. Outro ponto importante também do evolucionismo é com relação a Charles Darwin e a evolução das espécies. Ele vai falar que evoluir é mudar biologicamente em prol de conseguir uma maior adaptabilidade ao meio que você está inserido. Isso quer dizer, Madu? Quer dizer que com o tempo eles vão evoluindo, sim, e vão ganhar algumas vantagens na forma de sobrevivência onde eles estão. Bom, o segundo ponto, então, sobre hoje é sobre a termodinâmica. A termodinâmica, ela é composta por 4 leis, eu vou citar só aqui as mais famosas, que são as 3. Mas o que é a termodinâmica? Ela vai ser o ramo da física que vai estudar as relações entre calor e trabalho na transformação de um sistema físico quando este interage com o meio externo. A primeira lei da termodinâmica vai falar sobre a quantidade de calor. Ela diz o seguinte: a quantidade de calor adicionada ao sistema é sempre igual ao aumento de energia dentro do sistema, ou seja, é sempre constante, a calor ela não vai ser alterada. A segunda lei, a mais importante para o nosso estudo aqui hoje, vai ser qual... Opa, desculpa, professor. A segunda lei é a mais importante que no nosso estudo hoje e a gente vai situar as coisas em prol dela. Ela vai falar sobre 2 pontos bem importantes. O primeiro é sobre o rendimento e depois associado a ele com a entropia. O rendimento tem a ver com uma transformação de calor em trabalho, onde sempre vai haver perda de energia dissipada, ou seja, nunca vai ter rendimento igual a 100%. Tem o caso do ciclo de Carnot, que a gente já estudou também com as aulas do professor Fernando, onde a gente vai ter uma máquina ideal, que não vai ter atrito ou coisas do tipo, mas não vai ter um rendimento 100%, vai ser um rendimento máximo e não igual a 100%, mas é um rendimento máximo. Outro ponto importante, provavelmente mais importante do nosso trabalho inteiro aqui hoje, é sobre a entropia. A entropia ela está associada à variação da organização de um sistema, bem como a ordem e a desordem. Porém, esses são duas palavras que são muito mal interpretadas no meio criacionista, por isso tem tanta confusão, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês. Ela vai medir a energia útil de um sistema e ela não diminui, só em casos de transformações adiabáticas que ela vai ser nula. Outro ponto importante, então, é sobre a teoria do caos, né? Que tem a ver com a entropia. Quanto maior a entropia, maior o nível de caos, digamos assim, nível de desordem, que tende sempre a aumentar com o tempo. Mas também tem várias divergências, tem vários pontos que as pessoas não concordam com relação a isso, tanto que é um dos principais motivos pelos quais há tantos argumentos contra o evolucionismo, né? Mas vai explicar mais pra frente como as coisas podem ser rebatidas, como pode sim provar que ambas teorias caminham juntas e caminham bem. Outro ponto também sobre a terceira lei, que vai falar sobre o ponto de referência para fazer a determinação da entropia, e a lei zero, que vai falar sobre a igualdade de temperatura. Bem, como eu falei antes para vocês, então, nosso trabalho vai se desenvolver em volta da entropia em si e alguns outros pontos característicos. Como forma para explicar para a galera que talvez não tenha entendido muito bem com essa relação, a entropia ela vai falar sempre que a entropia é sempre positiva, ela nunca tem decréscimo dela, né? E também o fluxo de ordem ele sempre para mais desordem, nunca um fluxo positivo para um fluxo negativo para um positivo, né? Sempre ordem, sempre desordem vai gerar mais desordem. Mas isso são coisas que foram interpretadas de forma errônea também. Então, acho que toda essa questão de ordem, desordem, essas palavras em si causam muita confusão. E é isso que nossos amigos vão explicar mais para frente agora para vocês. Bom, a tese de Jeremy Englert diz que ele teria desenvolvido uma fórmula matemática que poderia explicar a capacidade de seres vivos serem melhores em absorver a energia do seu ambiente e dissipá-la em forma de calor em comparação a aglomerados inanimados de átomos de carbono. A fórmula já era baseada em uma física conhecida, e ela indicaria que quando um grupo de átomos é guiado por uma fonte externa de energia, que pode ser, por exemplo, o Sol ou combustíveis químicos, e também cercada por um meio que mantém o calor, como o oceano ou a atmosfera, ela provavelmente iria se reestruturar gradualmente, dissipando assim cada vez mais energia. E isso poderia significar que, em determinadas condições, a matéria iria inevitavelmente adquirir o atributo físico associado à vida. Isso é uma forma de abiogênese, mas diferente do conceito aristotélico que já foi refutado, essa ideia não propõe o surgimento espontâneo de formas de vida complexa, mas sim o surgimento da vida desde moléculas mais simples até formas mais complexas, onde essas moléculas percussoras estariam entre a vida e a não-vida, e elas seriam parecidas com os prions e vírus de hoje que a gente estuda. Essa vida não teria surgido em um evento único, porém ter surgido em diversos momentos do tempo geológico e de formas diferentes, passando por processo de extinção até se fixar.
Tem outras teorias dentro dessa mesma definição de abiogênese, como, por exemplo, a do Walter Gilbert, que cita o mundo de RNA, mas por conta do tempo eu não vou acabar citando. Por último, o artigo do Dr. Jeremy English trata da termodinâmica. Através da sua fórmula, o Dr. English demonstra que a emergência da vida é extremamente possível através de forças e leis naturais, tomando-se como base o fato do planeta Terra ser um sistema aberto. Não sendo o planeta um sistema fechado, a entropia pode diminuir. A luz solar, que teria baixa entropia, ilumina e esquenta a Terra, que teria alta entropia. Com esse fluxo de energia e as mudanças de entropia que o acompanham, o surgimento da vida se torna viável e a entropia diminui localmente na Terra. E a termodinâmica clássica é usualmente apresentada em termos de sistemas fechados, que é um tipo de sistema diferente dos sistemas celulares orgânicos, que são os sistemas abertos. Resumidamente, podemos classificar 3 tipos de sistemas: os sistemas isolados, sistemas abertos e sistemas fechados. Os sistemas isolados são regulados pela ciência formal, a lógica e a matemática, e dizem que nem matéria nem energia podem ser transportadas através de seus limites. Os sistemas abertos são os quais a matéria ou energia, ou até mesmo os dois, podem ser transportados através de seus limites. Por exemplo, célula viva ou tempestade. E os sistemas fechados são os quais a matéria não pode ser transportada através de seus limites, mas a matéria contida pode ser afetada por fontes externas de energia. E 2 exemplos disso podem ser refrigeradores ou ar-condicionado. Os sistemas isolados, tipicamente, que são apresentados pela termodinâmica, são irreais. A quantidade total de energia dentro de um sistema fechado permanece constante. O mais importante de tudo isso é que a energia não pode ser criada e nem destruída. Assim, a primeira lei é uma maneira de conceituar o princípio da conservação de energia. Agora, o único sistema que podemos conceber como isolado é propriamente o universo como um todo, desde que o universo seja finito. E agora, como a Madu falou, da relação da entropia com a probabilidade, eu vou mencionar melhor isso. Bom, a probabilidade que é usada na termodinâmica é a probabilidade de que alguma mudança específica ocorra. Na termodinâmica, ela está intimamente ligada ao conceito de irreversibilidade. Ou seja, uma mudança física ou química irreversível é uma mudança que não se reverterá espontaneamente sem alguma alteração na vizinhança. E as mudanças irreversíveis possuem um alto grau de probabilidade. Mas não significa que não pode ser revertida. Bom, agora a gente entra numa parte bem crítica do nosso trabalho, que é justamente as interpretações errôneas sobre a termodinâmica, né? E a gente tem algumas falhas no sentido do entendimento de que as probabilidades da termodinâmica elas não são entidades fixas, mas elas têm conduzido e justamente isso, essa interpretação, que tem conduzido até a divulgação errada sobre argumentos do criacionismo. E, bom, é justamente a crença de que a segunda lei não permite que a ordem surja espontaneamente da desordem. Mas, na verdade, existem muitos exemplos da natureza em que a ordem ela surge espontaneamente da desordem. Por exemplo, a formação de flocos de neve, que vai ser detalhada mais para frente, é um exemplo delas. E a entropia, como a gente já explicou um pouco, ela é uma medida de indisponibilidade de energia em basicamente um sistema isolado. E ela está relacionada também com a temperatura absoluta do sistema. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior o grau de entropia, e quanto menor, é a mesma coisa, né? E é isso que leva a gente para justamente a terceira lei, que fala sobre a entropia zero. E a gente pode dizer que se um sistema ele tem a capacidade de passar para um estado maior de entropia, alcançando esse estado de equilíbrio, ele tem que ter o início do processo, ou, no caso, uma deficiência de entropia, né? E como os bilhões de anos desde o Big Bang, a entropia total do universo ela vem aumentando assim como a desordem, mas o sistema ele continua mudando seu estado e ainda não alcançou o equilíbrio. É esse estado de mudança, caracterizando um estado de fluxo, que permite a ocorrência de mudança temporária e local. Vou falar mais perto aqui. Que permite a ocorrência de mudança temporária e local da entropia positiva para negativa. E, bom, os criacionistas eles parecem não levar em conta a habilidade que têm os organismos vivos como sistema aberto, de armazenar temporariamente energia em molécula complexa e liberar essa energia conforme necessário, justamente pela quebra da molécula. E a gente pode citar isso simplesmente, por exemplo, nos organismos vivos que produzem cópias aproximadas dele mesmo, como os coelhos e os girassóis que produzem também girassóis.
Mas é interessante agora a gente analisar que os coelhos eles fazem mais do que isso. Eles comem a alfafa e transformam ela em carne fresca de coelho, de uma certa maneira produzem corpos ordenados, retirados do caos aleatório do mundo. E eles não desafiam a segunda lei, porque ela que se refere justamente a sistemas isolados, porque coelhos eles não são sistemas isolados. E assim como diria Schrödinger, as criaturas vivas bebem em ordem do ambiente. Pode ir, Samuel. Bem, agora a gente chega na última parte do nosso trabalho, que é onde eu vou explicar um pouquinho sobre os equívocos com relação à teoria criacionista sobre a segunda lei. Bem, segundo o criacionismo, a segunda lei da termodinâmica diria que os sistemas devem se tornar mais desordenados com o tempo, então a vida não poderia ter surgido a partir de substâncias simples e inanimadas, nem a vida complexa da vida simples. Bem, isso deriva, na verdade, de um mal-entendido, porque se isso fosse válido, como o Guilherme disse, não surgiriam estruturas como cristais de neve, sementes desabrochando em flores ou sais com planos cristalinos perfeitamente simétricos, como a gente tem milhares e milhares de exemplos. Bem, esses tipos de estrutura não se formariam, porque são estruturas complexas que se formam espontaneamente a partir de partes desordenadas. A questão é que a segunda lei diz que a entropia total de um sistema isolado, ou seja, um sistema tal que não há fluxo, aliás, ou influxo de energia ou matéria, não pode diminuir. No caso, a entropia também não pode diminuir. Mas a segunda lei, ela permitiria sim que partes de um sistema diminuam a entropia, desde que outras partes experimentem um aumento da entropia, como a Giovanna citou no caso do Sol e da Terra. Além disso, os seres vivos não são sistemas isolados, são sistemas abertos, e a mesma coisa se aplicaria à origem da vida. Esses sistemas anteriores à vida não seriam isolados, já que poderiam trocar energia com energia ou matéria com o meio ambiente. Daí, ali, bem rapidinho, tem o gráfico, e esse gráfico é sobre a visão goldiana da evolução da vida e da complexidade. A visão goldiana diz que o progresso não é uma regra, perdão. Digamos que a vida surge no lado esquerdo do gráfico, em sua complexidade mais simples e preservável possível. O estilo de vida em questão, no caso, seria o bacteriano, e a gente pode ver pelo gráfico que ele se mantém o mais comum e mais bem-sucedido até hoje. Como você pode ver no gráfico, são pouquíssimas espécies que se deslocam e aumentam a complexidade, ou no caso, evoluem. Então, esse aí basicamente é o nosso trabalho, e eu acho que é isso. Ok, muito bem. Obrigado, pessoal aí da 122. A gente vai abrir agora, pessoal, para a questão aí das perguntas, tá? Para depois entrar aí as nossas perguntas aí dos mediadores, tá bom? Então, 121, pessoal, aí do jeito que vocês se dividiram. Faça uma pergunta para 122, com muita calma. Sei que vocês montaram aí perguntas para as equipes. Faça a pergunta com calma para o pessoal conseguir ouvir, entender bem e conseguir responder na medida do possível, tá bom? Então, 121, pode fazer a pergunta. Tá, vamos começar. Bom, para começar, dentro de um universo vasto, em um sistema solar, em um planeta praticamente insignificante, qual é a probabilidade matemática ou justificativa de chances inexistentes de o universo ter surgido de forma organizada? Como podemos ver, e por consequência, a vida de forma que hoje estamos debatendo sobre esse assunto? Ok, pessoal da 122, vocês entenderam a pergunta? Eu acho que sim. Então, Sim, falando com senhor. relação aí a diversos mundos, diversos planetas, com relação à probabilidade de surgimento de vida, com relação a mecanismos químicos, biológicos, a quantidade de possíveis coincidências. Como é que vocês podem abordar essa resposta aí? Então, eu acho que a resposta do nosso grupo é a seguinte. A pergunta era que qual seria a probabilidade, né? Seria uma probabilidade muito pequena.
E, na verdade, ela simplesmente não precisa ser uma probabilidade grande. Ela só precisa existir uma probabilidade, mesmo que mínima, e como a gente tem, no caso, bilhões e bilhões de anos de desenvolvimento, a gente não precisa de uma probabilidade muito grande. Desculpa, eu me perdi um pouquinho. E bom, a gente também pode colocar a questão de que, vamos imaginar assim, se a gente voltasse no tempo até um ponto em que a energia livre disponível do sistema ela estivesse num ponto máximo, ou pelo menos maior do que qualquer sistema, do qualquer coisa que a gente já tenha visto, a gente pode dizer a seguinte coisa: não tem como dizer que o tempo não existia desde aquele ponto. Além disso, a gente pode dizer que o universo, depois da expansão em si, ele estava ocorrendo uma contração. Ou seja, todo o universo, e é isso principalmente a teoria do Big Bang em si, que todo o universo, antes de ocorrer essa suposta expansão da matéria, ele estava em compressão. Ou seja, o universo, ele todo proposto, ele já tem essa índole para conseguir se formar a vida complexa, diferente da ideia aristotélica, né, que do nada surgiu a vida complexa, mas a vida ela surgiu aos poucos, ou seja, a partir de pequenas quantidades de vida, elas foram se formando complexamente. Basicamente isso. Mais alguém da 122 gostaria de contribuir com a resposta? Não? Ok. 122, então, pode fazer a pergunta para o pessoal da 121. Só um pouquinho. Falem próximos aí o microfone para ficar bem audível para todo mundo, tá bom? Tá dando para escutar aí? Tranquilo? Tá até um pouquinho estouradinho. Tá, vou colocar um pouco mais longe aqui. O microfone não é aquelas coisas, né? Mas. Sim, tá perfeito. Tá. Bom, de acordo com o que a gente citou de Schrödinger, as criaturas vivas, elas bebem em ordem do ambiente. E também de acordo com os argumentos apresentados sobre o armazenamento temporário de energia em moléculas complexas, como no caso do coelho, que produz a ordem do caos, por exemplo, quando ele come um vegetal, ele tem a capacidade de produzir carne a partir disso, gerando um novo ser. Como ainda é possível vocês, criacionistas, afirmarem que esse fator não está de acordo com a termodinâmica? Interessante isso que você citou do coelho, porque, ou seja, ele pegou algo do meio externo e transformou. Ou seja, houve uma outra influência externa, da mesma forma como nós mesmos defendemos, né? Que para essas probabilidades derem certo, isso teria que ter uma origem, teria que ter um criador por trás. E ainda falando da questão do universo, você citou agora há pouco que então o universo ele já tinha as condições para a vida, mas como que o universo já tem as condições para a vida se o evolucionismo defende que nós se adaptamos ao ambiente? Então, eu acho que isso não contradiz, isso só afirma, porque precisou de um meio externo para sair algo organizado dali, como você citou o exemplo do coelho. Ok, mais alguma contribuição da 121 para a resposta? Eu, professor. Com relação ao que vocês falaram sobre ser um sistema isolado e tudo mais, vamos imaginar que, por ser um sistema isolado, eu tranque dentro de uma sala um cachorro, um gato e uma ave qualquer. Obviamente que quando a gente voltasse, ia estar tudo bagunçado. Agora vamos imaginar um sistema aberto. A gente deixa os mesmos animais na sala e a gente pega e abre a porta. Quando a gente voltar, só porque é um sistema aberto, aquilo ali estaria tudo organizado? Ok, mais alguém? Tá joia.
Professor William, queria agradecer mais uma vez aí a sua disposição em estar ajudando a gente aí, participando como mediador, vendo aí a molecada participando. Queria que você fizesse algum comentário aí sobre o que já foi falado, mas também que montasse uma pergunta. Pode ser uma pergunta para cada equipe ou uma pergunta geral aí para os dois, cada um respondendo com a sua ênfase, tá bom? O tempo é seu, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado por estar aí com a gente, viu? Fechou. Obrigado, prof, pelo convite inicialmente, né? Foi um prazer acompanhar os trabalhos. Os trabalhos estão bons, os dois lados, os dois opostos. Eu gostei bastante. Eu até estava aqui pensando o que eu ia perguntar. Estava pensando, será que eu vou fazer uma pergunta capciosa? Será que eu vou fazer uma pergunta conceitual? Mas eu queria fazer duas perguntas diferentes para as equipes, né? Além de agradecer a apresentação de vocês, foi muito boa a apresentação. E eu fico aí mais ansioso ainda para os demais trabalhos que vocês vão fazer no futuro. Tem que manter o nível e cada vez crescer mais e mais e mais o nível de qualidade. A questão que eu queria perguntar, eu queria primeiro perguntar pro... Eu faço as duas perguntas já, Fernando? Ou eu faço uma... Posso mandar bala? Pode ser sim. Fechou, então. Então, eu vou fazer as duas perguntas. A primeira pergunta vai para a equipe pró-criacionismo e a segunda pergunta vai para a equipe pró-evolucionismo. Nessa pergunta pró-criacionismo, eu queria que vocês me respondessem como que o nosso universo, mesmo sendo algo enorme, mesmo sendo algo extremamente complexo, como que esse universo apresenta uma ordem? Qual é o argumento que vocês têm para me dizer que existe uma ordem e que o caos não está imperando no universo? Qual é o argumento que vocês têm? O que vocês têm a me dizer? Por que não impera o caos? Por que existe uma suposta ordem? Como vocês podem me explicar isso? E a segunda pergunta que eu lanço aí para a equipe pró-evolucionismo é também relacionada à complexidade. Como que vocês explicam a complexidade da vida, a complexidade do ser e a degeneração do ser, sendo que as espécies estariam supostamente evoluindo, supostamente crescendo. Então, por que nós estamos nos degenerando com mais e mais doenças e mais males presentes no mundo? Essas são as duas questões aí que eu deixo para vocês responderem para mim. Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Vamos permanecer com a ordem, então. Pergunta da 121, com relação ao não caos, né, a manutenção de uma ordem do universo. Resposta de vocês, podem começar. Vocês estão pensando, pessoal? Tá tudo bem por aí? Hein? Dando uma pensada aqui, calma aí. É a gente primeiro? Não, pessoal da 121. Tá. Pessoal da Eu 20. não fui capcioso, hein, gente? Poderia ter sido mais mesmo, hein? Realmente. Então, nós crendo na existência de um Deus Criador, é que na verdade eu estava procurando o texto bíblico exato aqui, mas eu acabei não achando. Tem um texto que fala, já comprovando que leis regem o universo. Isso em uma época que não tínhamos as ferramentas, o conhecimento necessário para saber disso. Hoje, naturalmente, as leis são regidas por alguém. Da mesma forma, as leis seriam regidas por um criador, que de forma proposital criou essas leis para, de forma universal, né, de forma cosmológica, manter a ordem do universo. Mais alguma contribuição da 121 para essa pergunta do William? Eu, professor. Pode falar, Ju. Então, com este argumento do Victor e também a pergunta do professor William, a gente reafirma mais ainda que existe um ser maior, porque, como a gente estava conversando, como que é tudo alinhado, os planetas são alinhados, como que, tipo, o sistema solar foi feito. Então, a gente acredita realmente que existe uma lei da natureza.
Então, isso reafirma mais ainda que existe um ser criador e que fez tudo isso perfeitamente para nós. Então, não tem como dizer que isso surgiu do nada e que a gente está dentro de um caos. Só a fim de curiosidade mesmo, completando o texto, J3833 fala sobre ter conhecimento das leis que governam os céus. Ok? Antes, só rapidinho aqui, Fernando. Para 121 ainda, vocês usaram o texto bíblico e tal, a resposta de vocês foi boa, mas que outro autor ou pensador que vocês poderiam usar para argumentar comigo o não caos, a existência de uma ordem no universo? O que você tem a me dizer? Um filósofo, um cientista que pensa o não caos na sociedade. E são vários. Agora você pegou eles no pulo, hein? Agora eu quero ver. Vamos lá, pessoal. Alguém lembra aí de algum? Teve um Alguém cara tem que a gente outra estudou fonte, agora né? no primeiro bimestre em filosofia. Olha aí, de alguma fonte além da Bíblia, além de algum pensador, escritor bíblico, para corroborar essa ideia do não caos, seja no universo ou mesmo na sociedade, como o próprio professor William já até deixou uma dica aí para vocês? Enquanto o pessoal da 121 pensa, o pessoal da 122 já pode responder a pergunta para a gente não estender muito o tempo. Vocês lembram qual foi a pergunta de vocês, pessoal? Lembramos. Então, se quiserem, já podem responder. Fala, Mas o professor, pessoal você da perguntou com 121 fica relação. aí Desculpa te com a interromper, pergunta aí do autor em stand-by, tá bom? Uhum. Professor William, você perguntou com relação por que as coisas estão só piorando, né? Ok. A gente vai falar um pouquinho e eu falo. Tá, eu ia introduzir um pouco o argumento que Darwin usa, que a natureza selecionou aqueles organismos que melhor se equiparam para enfrentar a luta pela sobrevivência, e dessa forma a evolução inevitavelmente ocorreria. E também eu queria citar a teoria de Walter Gilbert, que é sobre o mundo de RNA, que eu não tinha falado antes na introdução do trabalho por conta do tempo. Então, dentro dessa definição de abiogênese que eu citei, essa teoria proposta pelo Walter diz que o mundo atual com vida baseada principalmente no DNA e proteínas foi precedido por um mundo em que a vida era baseada em RNA. Então começou com organismos simples e depois eles foram se evoluindo. É como a gente pode citar um exemplo de um dono de um pet shop que vai escolher os pais para uns bichinhos. Ele com certeza vai escolher os bichinhos que são melhores, os mais aptos, sem nenhuma deficiência, e é isso que a natureza faz. Os outros dois pontos que a gente iria comentar têm relação com Darwin também e outro com entropia. Mas a evolução para Darwin não era necessariamente em prol de coisas boas, né? De coisas que vão me tornar mais forte. Mas às vezes, sim, ele tinha pontos positivos que estavam ele mais apto para um ambiente. Não foi algo planejado para ser melhor, foram evoluções espontâneas que causaram maior adaptabilidade. Eu acho que esse é o ponto. E também que a entropia, ela não impede, tipo, o evolucionismo não impede a entropia. É uma coisa que está excluindo a outra. Não quer dizer que não pode haver o caos por ser evolucionista, tem a ver que são coisas diferentes, mas que não uma coisa exclua a outra, entende? Entendido. Vocês colocaram, então, essa questão que a Maria colocou, que não necessariamente ser evolucionista é negar o caos. Então, eu queria jogar uma outra questão aqui para vocês, sobre evolucionismo. Pelo que eu entendi, e dos argumentos que vocês usaram do Darwin, basicamente a natureza predestina alguns seres a superarem as adversidades e a se adaptarem ao meio. Se a natureza está predestinando esses seres a se adaptarem ao meio, a natureza não está aparecendo uma mão divina agindo? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Não é algo metafísico essa natureza que age moldando os corpos e fazendo com que alguns se adaptem e outros não? Professor, eu acho que a diferença bem clara aqui é que quando você fala sobre um Deus, você tem uma ideia de um Deus intencional,
que ele faz uma modificação de forma de fato sem intenção do que ele faz, sabe? E quando você fala sobre metafísica, não é uma mudança intencional. A natureza não escolheu quem vai ser melhor. Ela tem mudanças que os organismos vão reagir de maneira melhorada, entende? Então, eu acho que a diferença seria sobre ser um Deus intencional e uma natureza que age de forma espontânea e acaba favorecendo uns ou os outros. Perfeito. Espontaneidade. Deu para entender bem. Maria, muito obrigado aí. Questão do evolucionismo, ok. Vocês saciaram o meu eu em relação a essa questão. Agora o pessoal do criacionismo. E aí, gente? Eu vou dar mais uma dica, gente. É um cara que fala que todas as pessoas têm uma consciência, uma noção de certo e errado. Independentemente da cultura em que elas estão. Esse mesmo cara aí defende que o universo existe porque ele necessita de alguém no controle. Ele era alemão e viveu no século XVIII. E era luterano, olha só. Mas daí fica muito difícil, né? Ô, Juliana, você não quer falar daquele outro lá? Beleza, eu falo da frase. Então, tem uma frase que o professor Fernando falou numa palestra que ele deu e que me marcou muito e que diz muito sobre o criacionismo, que foi a frase de Galileu Galilei, que ele diz que a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Ou seja, a vida não foi criada do nada, então a gente não está no meio de um caos. Então, o Victor vai explicar um pouco da ciência. Antes, professor, só que você falou do filósofo, eu posso estar errado, mas se eu não me engano não foi Kant que falou sobre a moral universal e tal. Ah, beleza. Então, Isso. ele, O Kant ele também... também, mas o Newton também. Ah, O Newton, Kant, é, Galileu Galilei, são vários nomes. O próprio René Descartes também, com a questão da matemática. Era muita gente que vocês deviam ter citado, mas tá valendo. Pode falar, Vitor. beleza. Ah, então, aproveitando, né? Newton também, que o professor citou, que também, além de fazer mil coisas, ainda era filósofo, ele defendia firmemente essa ideia. Eu não vou saber a frase exata, mas eu citei mais ou menos durante o trabalho, que a natureza revela a perfeição, né? Essa parte da criação. Então, esses pensadores, filósofos, físicos, cientistas contribuíram tanto para a humanidade pensando nessa forma de que existe um Deus que rege o universo. Então, será que as teorias deles estão erradas? De forma alguma, né? A gente vê que todas elas estão certas, tendo em mente que eles trabalharam nisso pensando na existência de um Criador. Ok. Pessoal, para terminar, quero fazer uma pergunta bem simples, tá? E eu vou até sair do ramo da física para ir para o ramo do bom senso, vamos dizer assim. Gostaria de uma resposta muito, muito direta, tá? Muito curta, tal qual será a pergunta, ok? A mesma pergunta para as duas equipes. Ou vamos dizer que é o mesmo assunto da pergunta, mas uma pergunta um pouquinho diferente para cada equipe. Pergunta para 121 que está defendendo o criacionismo. A fé, ela é uma variável que deve ser sempre considerada ou ela é apenas uma carta na manga que a gente utiliza quando a gente não sabe responder uma pergunta? E aí a gente fala, temos que acreditar pela fé. Pergunta para 122 também a respeito da fé. A fé é uma variável a ser considerada na teoria evolucionista ou ela não possui espaço? 121 pode começar então com a resposta. Vocês entenderam as perguntas, pessoal? Você pode repetir, professor, de novo, por favor? Para 121. A fé, ela é uma variável que deve ser sempre considerada na defesa do criacionismo, ou a gente usa o super trunfo da fé
quando a gente não tem mais evidências científicas que corroborem a nossa ideia? Essa é a pergunta para 121. Para 122. A fé, existe espaço para essa variável da fé na teoria evolucionista ou ela jamais pode ser considerada? Essas são as perguntas, ok? Eu acredito que a fé criacionista vai ao mesmo ponto que a fé evolucionista. Por exemplo, a fé não precisa necessariamente ser cega. Nós buscamos as evidências. Mas, por exemplo, chega um ponto onde os evolucionistas têm que ter fé, onde houve o início do universo, seja em uma grande quantidade de massa concentrada, né? Ou seja, algo muito denso que causou a expansão, ou tanto os que acreditam em Deus, de que ele foi o início, que seja do tempo, da matéria. Então, a gente pode usar a ciência até onde a gente consegue. Coisas que a gente não pode provar, né? Como o próprio evolucionismo, não tem como provar o que veio antes. Aí também exige fé das duas partes. Eu acho que a gente pode complementar o que o Victor falou ali, que é justamente naquela velha questão de, é teoria, então não tem como acreditar. Mas, assim, as duas teorias, as duas argumentações, tanto criacionista quanto evolucionista, elas acabam se baseando em alguns, podemos dizer assim, fatos que são encontrados na natureza, claro, com a ciência, mas a gente não tem como... Ninguém esteve no começo do universo, ou ninguém esteve quando Deus supostamente criou o universo para saber exatamente o que aconteceu lá. Por isso que através da ciência a gente usa os meios para tentar supor alguma coisa que aconteceu, baseando-se claramente em fatos que a gente encontra no dia de hoje. Ok, pessoal, mais alguma contribuição? Nós já estamos caminhando para o fim. Se alguém tiver ainda alguma coisa que ficou para trás aí que gostaria de mencionar, esse é o momento, porque eu só estou anotando aqui o pessoal que está presente aqui na aula para a gente fazer a conferência depois. Então, se alguém ainda tiver alguma coisa para falar, esse é o momento. Eu acho interessante uma coisa que, no meu ponto aqui, falaram para eu falar, é que a fé também deve ser considerada. Por exemplo, sem a fé em um criador, talvez não motivaria certas pessoas que contribuíram tanto à humanidade a instigar, a saber a resposta. Então, através da fé, eles buscaram um método científico para assim poder comprovar. Ok. Professor, Pois não. acredito assim que é necessário ter fé, porque as evidências científicas, né, são evidências, obviamente não são provas reais, então elas apenas corroboram, elas colaboram para que a fé num criador seja aumentada. Não é, tipo assim, desmerecendo uma teoria ou favorecendo a outra, mas assim, o evolucionismo ainda possui muitas lacunas a ser preenchidas, que o criacionismo às vezes tem a resposta baseada num criador, que seria mais fácil e, né, precisa ter fé. Ok. Pessoal, chegamos às 5 horas, eu acho que a atividade atingiu o objetivo, eu acho que inclusive superou expectativas, eu particularmente estou bastante satisfeito aí com as ideias como vocês apresentaram. Os slides eu estava comentando até aqui com a Laís que estava aqui do meu lado, para mim um show à parte, entendeu? Muito bem feitos, bons esquemas, boa organização das ideias, eu sei que teve muita gente aí que trabalhou nos bastidores para que essa pesquisa acontecesse. Eu estou muito satisfeito por vocês terem topado essa ideia. Às vezes a gente fica muito preso aí em livro didático fazendo exercício, né? Que às vezes a gente esquece do quanto que atividades como essa são importantes para o nosso desenvolvimento pleno, né? E não são só matérias de filosofia, sociologia e história que precisam debater ideias. A gente está muito equivocado com isso, né? Todas as ciências estão aí para mostrar realmente indícios, se não respostas, mas indícios realmente aí dos grandes mistérios e as perguntas que a gente tem com relação ao nosso universo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido acima de tudo, né?
que independente de quem saiu melhor ou não, isso realmente é um detalhe muito pequeno com relação a tudo que foi apresentado, que a gente cresça, que a gente melhore como pesquisador, como pessoas criativas, que o contato com o contrário seja sempre um combustível, né? Para a gente estudar mais, para a gente ler mais, para a gente buscar mais respostas em fontes corretas, em fontes apropriadas, e sempre buscar o nosso crescimento pessoal, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, porque vocês, pessoal, vocês são formadores de opinião. Vocês são elite intelectual do Brasil. Tem muita gente na sua idade que está parada hoje por causa de tudo que está acontecendo e vocês estão na ativa. Mesmo à distância, vocês estão ativos. Vocês estão se distanciando da média para caminhar cada vez aí para uma posição de destaque com relação a conhecimento, com relação à informação, e isso é muito importante. Espero que tenha sido válido para vocês. A gente mantém contato aí nas próximas aulas, fazendo um feedback ainda maior aí sobre o que vocês falaram, vocês comentando o que vocês acharam. Eu vou pedir para o pessoal me mandar por e-mail os slides. Eu gostaria de ter isso. Se vocês não se oporem, eu vou divulgar também lá na postagem do iClass, tá bom? Pode deixar. Depois vocês me mandam lá por e-mail, tá? Né? Mas é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado, estou bastante contente. Agradeço aí mais uma vez o William por ter topado a ideia. Agradeço a nossa diretora por ter aí abrilhantado aí a nossa aula, acompanhou bastante parte aí, mandou elogios para vocês. No mais, pessoal, tamo junto, tá? Semana que vem a gente volta aí com a nossa máquina térmica, com os nossos ciclos de Carnot, tá bom? Qualquer coisa, tamo por perto. Só coisa boa, né? Só dá um toque, só coisa boa, tá bom? Então, ó, beijão no coração, tá bom? Fique com Deus. Valeu, professor. Foi muito louco, hein? Valeu. Até a próxima. Professor. Valeu, galerinha. Falou, professor. Falou, tchau, tchau. Falou, Ganhamos, Fernando. gente. Valeu, tchau, tchau.